Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Paulo Ribeiro e apresento a vocês o audiobook Apontamentos Diretos do Diário de Krishnamurti, que são trechos compilados por mim de apontamentos diretos feitos pelo próprio Krishnamurti em seu diário. Neste registro temos o que poderíamos denominar o manancial dos ensinamentos de K. Toda a sua essência está aqui, brotando da sua fonte natural. Foi em 1961 que K começou a fazer anotações e registro de suas percepções e estados de consciência, e sobre uma experiência em particular que culminou no que ele chamou de o processo. E o próprio K não sabe dizer o que levou a efetuar essas anotações, pois nunca fizera coisa igual. Todos seus livros são transcrições de suas palestras. Porém, nesta gravação darei ênfase principalmente nos apontamentos diretos que ele traz aleatoriamente em suas vivências e percepções da vida de cada dia, nunca antes feitas por ele mesmo nas suas palestras, deixando de lado as experiências e os desdobramentos do processo, pois o próprio K deixava claro a futilidade e superficialidade da experiência e nos sugeria a focar no fato daquilo que é. A fim de trazer também um pouco mais de dinamismo e organizações a esses compilados, toma a liberdade de trazer um título que representa o próprio apontamento que também foi retirado de cada texto. Sobre as suas experiências, algumas foram necessárias acrescentar, pois trazia juntamente grandes esclarecimentos e apontamentos. Dessa forma, trago essas máximas não para que seja entendida com a mente intelectual, mas para que seja compreendida com o coração, de forma que essas palavras entrem e quebrem todas as estruturas rígidas do nosso ser. Pois acredito que, assim como os sutras, esses apontamentos têm o potencial de trazer insights e percepções diretas capazes de desfazer e quebrar com os nossos padrões rígidos de condicionamentos pré-estabelecidos pela sociedade. No entanto, peço que perdoem qualquer equívoco. E se quiserem baixar o livro completo do Diário de Krishnamurti, deixarei um link do PDF na descrição para ter acesso ao trabalho original completo. Também tomo a liberdade de deixar o link das aulas gratuitas do estudo do diário na descrição e também o link dos estudos fechados que estamos realizando em torno desse trabalho. Espero que desfrutem profundamente essas pérolas e peço caridosamente a todos que estão chegando agora que já se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Gratidão a todos, pessoal, e um ótimo estudo. Apontamentos diretos do Diário de Krishnamurti. Narração Paulo Ribeiro. A essencial purificação do cérebro. A purificação do cérebro é necessária. O cérebro é o centro de todos os sentidos. Quanto mais afinados e atentos estiverem os sentidos, tanto mais vigilante estará o cérebro. Ele é o centro da memória, o passado. É o depósito da experiência e do conhecimento, da tradição. Portanto, é limitado, condicionado. Suas atividades são planejadas, refletidas, raciocinadas. Mas, por funcionar dentro de limites no tempo e espaço, não pode ele formular nem entender o que é integral, o todo, o absoluto. O absoluto, a totalidade, é a mente.
e ela se acha vazia. E por causa deste vazio, o cérebro existe no tempo e no espaço. Ao purificar-se o cérebro do seu condicionamento, da avidez, da inveja, da ambição, poderá ele, então, compreender o que é integral. O amor é essa integridade. Além dos limites do cérebro. O cérebro pode e deve desenvolver-se. Esse desenvolvimento decorrerá sempre de uma causa, de uma reação, da violência para a não violência, e assim por diante. O cérebro deixou de ser primitivo, mas ainda que refinado, inteligente ou técnico, permanecerá sempre dentro dos limites do tempo e do espaço. Além da pessoalidade. Ser anônimo é ser humilde. Não consiste isso na mudança de nome ou de vestuário, nem na identificação com que pode ser anônimo, com o ideal, um ato heróico, a pátria, etc. Esse anonimato criou o cérebro. É um anonimato consciente. Existe, porém, o anonimato que surge com a percepção do absoluto. O absoluto nunca se encontra na área do cérebro ou da ideia. Autoconhecimento essencial. É essencial o autoconhecimento. A imaginação e a ilusão distorcem a clara observação. Existirá a ilusão sempre que houver a ânsia de prolongar o prazer ou de evitar a dor. O desejo de conservar ou de recordar as experiências agradáveis e a fuga à dor, ao sofrimento, também gera a ilusão. Para que cesse a ilusão, é preciso compreender o prazer e o sofrimento, mas não pelo controle ou pela sublimação, ou mesmo pela identificação e resistência. A observação clara e precisa só é possível com a quietude do cérebro. E pode ele aquietar-se? Claro, mas só quando o cérebro, tendo atingido um estado de extrema sensibilidade, em que se torna incapaz de distorcer as coisas e se acha passivamente cônscio. A destruição essencial. A destruição é essencial. Não de edifícios e coisas, mas de todos os mecanismos de defesa psicológicas adotados pelo homem, dos seus deuses, das suas crenças, da dependência de cunho religioso, das experiências, do conhecimento e etc. A criação só é possível quando tudo isto deixa de existir. Ela surge do estado de liberdade. Ninguém pode ajudar-nos a destruir essas defesas. Isto só é possível através do autoconhecimento. Reformas sociais ou econômicas acarretam mudanças superficiais de maior ou menor alcance, mas sempre dentro do limitado campo do pensamento. Para que ocorra a revolução total, o cérebro tem de renunciar à sua íntima e secreta estrutura de autoridade, de inveja, do medo e assim por diante. A força e a beleza de uma folha tenra de planta está em sua extrema vulnerabilidade, como o capim que brota do calçamento,
ela tem a virtude de suportar o aniquilamento. A criação é movimento do todo. Não pertence ao indivíduo a capacidade de criar. Ela cessa de existir quando prevalece a individualidade, com suas aptidões, talentos, técnicas e etc. Criar é seguir o movimento da incognoscível essência do todo. A criação jamais exprime a parte. Compreendendo o pensamento. Qualquer movimento do pensamento deve ser compreendido, uma vez que todo pensamento é reação, e a ação daí resultante só aumenta a confusão e o conflito. O despertar da sensibilidade. Como é difícil e até mesmo indesejável a ação gratuita, os valores sociais baseiam-se na ação que visa o resultado. Eis o que torna estéril e vazia a existência. E isto é também a causa do descontentamento desintegrador. A satisfação embota a sensibilidade, mas o descontentamento gera ódio. Como a terra constantemente arada, mas na qual nunca se planta, ser virtuoso em busca das graças do céu e da respeitabilidade social torna a vida estéril. Esta ação, que visa um objetivo, forma uma cadeia de fugas de nós mesmos, ou daquilo que é. Não existe beleza se formos incapazes de experimentar a essência das coisas. O belo não se encontra apenas no mundo exterior ou nos íntimos pensamentos, sentimentos e ideias. A beleza está além do pensamento e do sentimento. Eis o que constitui a essência da beleza, que não tem oposto. A destruição instantânea. O importante é a destruição, não a mudança. Esta é apenas a continuidade modificada do que foi. Todas as reformas sociais e econômicas são meras reações, uma continuidade modificada do que sempre existiu. Essa mudança não destrói as raízes do egocentrismo. A destruição, no sentido em que empregamos a palavra, é sem motivo. É uma ação que não visa objetivos nem resultados. A destruição da inveja é um processo total. Tal ação isenta de motivo, elimina a repressão e o controle. É possível realizar esta destruição. Basta, para tanto, ver a totalidade da inveja. Esta percepção é instantânea. Ela não depende do tempo e do espaço. Além do controle disciplinado. O controle, sob qualquer forma, prejudica a compreensão global. O conformismo é a consequência de uma existência disciplinada, e ele jamais nos liberta do medo. O hábito destrói a liberdade. O hábito de pensar, de beber e outros mais conduzem a uma vida superficial e enfadonha. A religião organizada, com suas crenças, dogmas e rituais, impede o livre ingresso na vastidão da mente. É esta penetração
que purifica o cérebro e dele elimina a noção do tempo e do espaço. Uma vez desimpedido, o cérebro pode então ocupar-se com a questão do tempo e do espaço. Um único movimento. Existe na vida um único movimento, o exterior e o interior. Este movimento é indivisível, embora se ache dividido. Estando dividido, a maioria segue o movimento exterior, do conhecimento, das ideias, das crenças, da autoridade, da segurança, da prosperidade e etc. Em relação a tudo isto, há os que obedecem os ditames da vida interior, com suas visões, esperanças, aspirações, segredos, conflitos, desesperanças. Sendo este movimento uma reação, ele está em conflito com o mundo exterior. Disso nasce a contradição, com seu sofrimento, ansiedade e fuga. O fluxo exterior e interior da existência formam um único movimento. Com a compreensão do mundo exterior, inicia-se o movimento interior, mas não em oposição ou em contradição entre si. Cessando o conflito, o cérebro, ainda que altamente sensível e alerta, aquieta-se. Somente então torna-se válido o movimento interior. Deste movimento surge uma generosidade e uma compaixão que não resultam da razão ou do auto-sacrifício intencional. A força e a beleza da flor estão em sua total vulnerabilidade. Os ambiciosos desconhecem o belo. A beleza está na percepção da essência de todas as coisas. O sagrado além do pensamento. Não se pode definir ou interpretar o sagrado. Uma pedra no templo, uma imagem na igreja ou símbolo, nada disso é sagrado. Eles são santificados pelo homem, com objetivos de adoração, nascida de seus intricados anseios, temores e aspirações. Tal idolatria, porém, ainda se encontra no campo do pensamento, provém dele. Mas no pensamento nada existe de novo ou santificado. O pensamento pode reunir um emaranhado de sistemas, dogmas, crenças, imagens e símbolos. Porém, suas projeções são tão sagradas quanto os projetos para a construção de uma casa ou o desenho de um novo avião. Tudo isso se acha na área do pensar. E nada existe de sagrado ou místico nesta atividade. O pensamento é matéria e pode ser transformado em qualquer coisa bela ou feia. Existe, porém, o sagrado que não vem do pensamento, nem de um sentimento por ele reavivado. Não é reconhecível pelo pensar, nem pode ser por ele utilizado ou concebido. A palavra ou símbolo não pode definir o sagrado. Ele é incomunicável, é um fato. Um fato é para se ver, mas o ato de ver não se processa através da palavra. Quando se interpreta um fato, ele deixa de ser um fato. Torna-se algo inteiramente diferente. O ver é da mais alta importância. Encontra-se fora do tempo e espaço. É imediato, instantâneo. E o que se vê é sempre novo. Não existe a repetição nem o processo gradual do tempo. O sagrado prescinde do adorador, do observador, que sobre ele medita.
Não se trata de mercadoria posta à venda. Como a beleza não pode ser visto através de seu oposto. Como a beleza, que não pode ser visto através de seu oposto, pois não tem oposto. Ele está presente, inundando o quarto, transbordando por cima dos montes, atravessando os mares e cobrindo a terra. O amor não é apego. Amor não é apego. O amor não gera sofrimento. Ele desconhece o desespero ou a esperança. É impossível tornar o amor respeitável ou ajustá-lo ao esquema social. Em sua ausência, toda forma de agonia se instala. Possuir e ser possuído são consideradas formas de amor. A ânsia de possuir uma pessoa ou um objeto não é apenas uma das exigências sociais e das circunstâncias, mas brota de uma fonte bem mais profunda. Surge das profundezas da solidão. Cada um procura preencher essa solidão de diferentes modos, bebendo, seguindo uma religião, adotando uma crença ou exercendo uma atividade qualquer. Apesar dessas fugas, a solidão permanece. Ao comprometer-se o homem com alguma organização, crença ou atividade, deixa-se ele possuir por elas negativamente. E positivamente, isso significa possuir. A posse, tanto negativa como positiva, é considerada uma ação que visa ao bem, que se destina a transformar o mundo e que representa o pretenso amor. Controlar ou moldar alguém em nome do amor exprime a ânsia de possuir. É o desejo de encontrar segurança e conforto psicológico numa pessoa. Buscar o autoesquecimento mediante a identificação com outra pessoa ou alguma atividade conduz ao apego. Nisto só existe dor e desespero, com a consequente reação do desapego. Desta contradição entre o apego e desapego nasce o conflito e a frustração. Não podemos fugir da solidão, ela é um fato. E a fuga ao fato cria confusão e sofrimento. Entretanto, nada possuir, nem mesmo uma ideia, e muito menos uma pessoa ou uma coisa, é um estado extraordinário. Sempre que a ideia ou o pensamento criam raízes, existe a posse. E daí nasce a luta pela libertação. Mas esta liberdade não é libertação nenhuma, mas sim mera reação. O processo de reação se instala com suas raízes, que se alastram pelo solo de nossa existência. Cortar as raízes, uma por uma, seria um absurdo psicológico. Isto não é possível. O relevante é ver o fato da solidão. Diante disso, tudo desaparece. A experiência da solidão. Ontem à tarde, a dor foi quase insuportável. Durou várias horas. Súbito, invadiu-nos a solidão, enquanto caminhávamos envolvidos pelas montanhas rochosas, violáceas sem vegetação. Absoluta solidão. Ela estava em toda parte e continha enorme e insondável riqueza. Possuía aquela beleza transcendente ao pensamento e ao sentimento. Sem ser estática, era algo vivo, que se movia preenchendo todos os cantos. O topo da montanha, rochoso e elevado, brilhava com o pôr do sol,
e aquela luz colorida inundava o céu de solidão. Como a gota de chuva que contém todas as águas do universo, aquela solidão era única e incomparável, bem diferente do isolamento. Não tinha qualidade, forma ou cor. Coisas reconhecíveis, mensuráveis. Ela surgiu como um raio e enraizou-se. Apesar de sua integral presença, não havia germinado. Não havia tempo para sua maturação. O tempo tem raízes no passado. Este era um estado sem raízes, sem motivo, portanto, totalmente novo. Um estado que nunca existiu e nem existirá, pois é uma coisa viva. A solidão integrativa. Tanto a solidão como o isolamento fazem parte do conhecido. Há deles frequentes experiências, reais ou imaginárias, e, portanto, são reconhecíveis. Do íntimo convívio com eles, nasce a autossuficiência e o medo, dando origem ao cinismo e a diferentes deuses. Mas o isolamento voluntário e a solidão não conduzem à verdadeira solidão. Seu findar deve ser tão natural e espontâneo quanto o de uma delicada flor, livre de motivo ou busca de recompensa. O medo e o conformismo nascem da resistência. O cérebro deve libertar-se da astúcia. Esta imensa solidão nada tem a ver com a agitação da consciência contaminada pelo eu. Nela ocorre a criação. A criação destrói, e assim ela sempre da área do desconhecido. Experiência de Krishnamurti. É como se tudo estivesse parado. Não havia movimento, nem a mais leve agitação, mas a ausência de qualquer pensamento ou visão. Igualmente, não existia o intérprete que traduz, que observa ou que condena. Só uma infinita e silenciosa vastidão. Não havia o espaço nem o tempo necessário para percorrê-lo. Aqui estava o começo e o fim de todas as coisas. Não há nada a dizer sobre o fenômeno. Não há nada a dizer sobre o fenômeno. Sem marcas e condicionamentos. Seja qual for a nossa ocupação diária, as experiências e os traumas que sofremos não devem deixar marcas. Essas cicatrizes se transformam no ego, e à medida que envelhecemos, o ego se fortalece, tornando-se suas muralhas quase impenetráveis. Ao extremo da sensibilidade. No auge da paixão e da sensibilidade é que experimentamos a essência das coisas. Isto é, a beleza que transcende a palavra e o sentimento, o volume e a proporção. A luz e a sombra estão limitados pelo tempo e pelo espaço, presos na contradição do belo e do feio. A beleza em si transcende a linha e a forma, o saber e a erudição. Sucesso é fracasso.
O sucesso é brutal, tanto no campo político quanto no campo religioso, como na arte ou no mundo dos negócios. A conquista do sucesso conduz à ausência de compaixão. Experiência de Krishnamurti. Estranho fenômeno é a capacidade do cérebro de esvaziar-se a si próprio. Ao fechar os olhos, o corpo e o cérebro pareciam mergulhar em profundezas imensuráveis, em estados de incrível sensibilidade e beleza. O passageiro ao lado fez uma pergunta, e ao respondermos, surgiu aquela intensidade, que não havia continuidade, somente o ser existia. O importante é a destruição e desvaziamento. O importante é a destruição, o completo esvaziamento do cérebro, devendo a reação e a memória dissipar-se sem qualquer esforço. Dissipação envolve tempo, mas é o tempo que cessa, não a memória que termina. Criação implica destruição. Uma forma diferente de poder. O poder emana do ascetismo, da ação, do status, da virtude, da dominação e etc. São maléficas todas as formas de poder. Corrompe e pervertem. O uso do dinheiro, do talento, da habilidade para obter o poder, ou o poder que dissemana, são sempre danosos. Existe, porém, um poder inteiramente diferente dessa força nociva. Ela não se adquire com sacrifício, virtude, boas ações e crenças, nem tampouco mediante a adoração. As preces e meditações que visem ao autoesquecimento ou à autodestruição. Todo o esforço para ser ou para vir a ser alguém deve cessar naturalmente. Só assim poderá existir aquela força que não representa o mal. Libertando das tendências. Como é fácil alguém iludir-se sobre quase tudo, em especial sobre exigências, necessidades e desejos mais profundos e sutis. É uma tarefa árdua ficarmos inteiramente livres de tais exigências e anseios. No entanto, precisamos libertar-nos deles, pois, do contrário, o cérebro cria toda forma de ilusão. Ansiar pela repetição de uma experiência, por mais agradável, bela e frutífera que tenha sido, é criar o terreno em que nasce o sofrimento. A paixão do sofrimento é tão limitante quanto a paixão do poder. O cérebro deve abandonar todas suas tendências, a fim de tornar-se totalmente passivo. Uma força imensurável. Acordamos no meio da noite com um sentimento de imensurável força. Não a força desenvolvida pela vontade e pelo desejo, mas a existente num rio, numa montanha, numa árvore. O homem adquire essa energia ao libertar-se de toda forma de desejo e de vontade. Isso não tem valor, não traz lucros ao ser humano, mas sem ela,
o homem nada significa, nem tampouco a árvore. A ação humana se baseia na escolha e na vontade, produzindo contradição e conflito, e, portanto, sofrimento. Toda ação desse tipo tem uma causa, um motivo, e daí ser uma reação. A ação oriunda daquela força não tem causa, não tem motivo, e desse modo é imensurável. É mesmo a essência da vida. A verdade não pode ser medida. A singular presença inundava o quarto esta manhã. Cada recanto de nosso ser foi invadido por aquela força poderosa que a tudo purificava com a sua ação sagrada. A outra pessoa também o sentiu. Eis a coisa pela qual todos anseiam, e por a desejarem tanto, ela lhe escapa. O monge, o sacerdote, o sannyasi torturam seu corpo e a sua natureza no anseio de encontrá-la, mas ela igualmente lhe escapa. É que isto não pode ser adquirido. Nenhum sacrifício, virtude ou oração poderá suscitar este amor. Esta vida, este amor, não existirão se a morte for o meio de alcançá-los. Toda súplica, toda busca deve cessar. Não existe lógica na verdade. A verdade não pode ser medida, avaliada. Só se pode medir e dimensionar aquilo que não é vivo. O fogo da criação. Experiência transmitida não é uma verdadeira experiência. Aquilo que tem continuidade deixa de ser experiência. Ao acordarmos, a intensidade chama da atenção, da plena consciência da criação, ardia furiosamente, bem no íntimo, na imensurável profundeza da mente total. A palavra não é a coisa. O símbolo não é o real. O fogo que arde na superfície da vida passa, apaga-se, deixando atrás de si tristeza, cinzas e lembranças. O tal fogo dá-se o nome de vida, mas não é a vida. Isto é decadência. O destruidor fogo da criação é que constitui a vida. Nele não há começo nem fim. Não há o ontem nem o amanhã. É uma realidade. E nenhuma atividade superficial jamais o descobrirá. O cérebro deve morrer para que surja esta vida. O amor é espaço. Há, todavia, um tipo de observação que se diversifica da observação exterior voltada para o mundo interior. O cérebro e os olhos, cuja observação é parcial, não exerce a visão completa. Para tanto, precisam estar vivos e despertos, sem perderem a tranquilidade. Deve deixar de escolher e julgar, porém ficar passivamente cônscios. Então, aquela visão interior não sofrerá a influência do tempo e espaço, e do clarão da compreensão virá a nova percepção. Amor além da emoção. Toda sensação e emoção provém do cérebro, mas não o amor, e daí a presença daquele êxtase.
é com maior dificuldade que o cérebro pode evocá-lo. Experiência reveladora. O aposento foi tomado por aquela bênção. Impossível descrever o que se seguiu. As palavras são coisas mortas e de significados definidos. Mas este acontecimento transcendia qualquer palavra ou descrição. Era o centro de toda a criação. Uma seriedade purificadora que esvaziava o cérebro de todo pensamento e sentimento, e que tinha a força de um raio destruidor, de incalculável profundidade, e mantinha-se imóvel, impenetrável, de uma solidez tão delicada quanto os céus. Ela estava nos olhos, na respiração. Mantinha-se nos olhos capazes de ver. Os olhos que viam, que olhavam, eram totalmente diferentes do órgão visual. E, no entanto, eram os mesmos olhos. Apenas o ato de ver existia. Aquele olhar que transcendia o tempo e espaço. Clima de impenetrável sobriedade e paz, contendo a essência de todo movimento e ação. Virtude alguma a tocava, pois superava toda a virtude e sanções humanas. Expressão do perecível amor, revelava a suavidade das coisas novas, vulneráveis, destrutíveis, superando tudo isto. Lá estava, imperecível, indescritível, para além do conhecimento. Pensamento algum poderia jamais penetrar aquele amor. Ação alguma poderia jamais tocá-lo. Era puro, intocável e, em consequência, mortalmente belo. Tudo isto parecia atingir o cérebro. Não era como antes. Embora necessário, o pensamento é uma coisa bem trivial. Em consequência daquela bênção, as relações parecem ter mudado. Assim como uma terrível tempestade ou um devastador terremoto alteram o curso dos rios, mudam a paisagem, cavam fundo na terra. Assim também nivelaram-se os contornos do pensamento e transfigurou o coração. Ver o fato é primordial. Porque existe a deterioração, tanto inferior como exterior? Por quê? O tempo traz destruição a todos os sistemas mecânicos. Ele traz o desgaste, pelo uso ou pela doença, a toda forma de vida orgânica. Por que existiria a deterioração interior psicológica? Afora as explicações de um cérebro capaz, por que escolhemos sempre o mal e não o bem? O ódio em vez do amor? A avidez e não a generosidade? A atividade egocêntrica e não a ação franca, total? Por que tanta mesquinhez quando há montanhas sublimes e rios cintilantes? Por que o ciúme e não o amor? Por quê? Ver o fato é uma coisa
e as opiniões e as explicações, outra coisa é. Ver o fato da decadência, da deterioração, é primordial. E não as razões e a origem desse fato. Perante o fato, a explicação pouco significa. Portanto, satisfazer-se com explicações, com palavras, é um dos principais fatores de deterioração. Por que a guerra e não a paz? A verdade é que somos violentos. O conflito, tanto interior como exterior, integra a nossa vida cotidiana na forma de ambição e busca de sucesso. A percepção deste fato e não a sagaz explicação e a palavra sutil põe termo à deterioração. A escolha, uma das maiores causas do declínio, tem de cessar totalmente para eliminar o processo da deterioração. O desejo de preenchimento e a satisfação e tristeza que daí emanam constitui também um dos fatores daquele processo. Liberdade é proteção. Quando existe liberdade, toda relação representa abrigo e proteção. Experiência de Krishnamurti. Acordamos esta manhã imbuídos de um grande sentimento de força, de beleza, de integridade. Não se tratava de algo já ocorrido anteriormente, de uma passada experiência que viesse à lembrança como num sonho, mas de alguma coisa que realmente acontecia. Estávamos conscientes dessa integridade, que não podia corromper-se ou deteriorar-se. Tamanha era a grandiosidade daquele sentimento, que o cérebro não podia examiná-lo, ou dele recordar-se. Podia apenas registrar mecanicamente a existência daquele estado de ausência de corrupção. Experimentar esse estado é fundamental. E ali estava, ilimitado, intocável, impenetrável. Por ser incorruptível, havia nele beleza. Não a beleza que fenece, nem aquela criada pela mão do homem. Tampouco a beleza contida no mal. Sentíamos que a sua presença era sagrada, pois encerrava a essência de tudo. Era uma vida em que nada podia perecer. A morte é incorruptível, mas o homem a corrompe, assim como faz com a vida. Requisitos da espontaneidade. Por que nos aconteceria tudo isto? Nenhuma explicação satisfaz, embora se possa inventar dezenas delas. Certas coisas, porém, estão bem claras. Número 1. Precisamos estar indiferentes ao aparecimento e desaparecimento do fenômeno. Número 2. O desejo de continuidade ou de prolongar a experiência ou de armazená-la na memória devem estar ausentes. Número 3. É indispensável a sensibilidade física e
determinada indiferença ao conforto. Número 4. Deve haver autocrítica e uma certa dose de humor. Ainda que, por acaso, tivéssemos tudo isso, sem ter sido deliberadamente cultivado, na busca do aperfeiçoamento e da humanidade, mesmo assim, isto seria insuficiente. É necessário possuir uma qualidade rara, totalmente diferente. Senão, será tudo em vão. É inútil perseguir a coisa, porquanto o seu aparecimento deve ser espontâneo. Podemos acrescentar também o amor, mas aquele acontecimento superava o amor. Uma coisa é certa: o cérebro jamais poderá contê-lo. Abençoado aquele que a conhece. A serena tranquilidade do cérebro pode ser acrescentada à lista de requisitos. O fundamental ato de olhar. É fundamental o ato de olhar. Olhamos para as coisas imediatas e, preocupados em satisfazer as nossas necessidades básicas, olhamos para o futuro, colorido pelo passado. Essa visão é muito limitada e nossos olhos estão acostumados a ver aquilo que se acha mais perto de nós. Nosso olhar é tão limitado pelo tempo e espaço quanto nosso cérebro. Nunca olhamos, nunca vemos além deste limite. Não sabemos como olhar através e além dessas fronteiras fragmentárias. Mas os olhos têm de ver além delas, penetrando em profundidade e amplitude, sem discriminar, sem objetivar, sem fazer concessões. Devem eles superar os limites das ideias e valores criados pelo homem e ser capazes, inclusive, de transcender o próprio amor. Haverá então uma bênção que nenhum Deus pode conceder. Observação sobre as experiências. É estranho que, apesar de as experiências diferirem sempre, ainda assim o movimento permanece o mesmo. Embora pareça mudar, ele é imutável. Além da ilusão e das fantasias. Como é fácil iludir-nos, projetar fantasias que chegam a ser experimentadas, sobretudo quando se trata do prazer. Não há ilusão nem decepção se não existe o desejo, consciente ou inconsciente, de experimentar se nada buscamos, ou se estamos indiferentes a toda forma de experiência. A futilidade dos símbolos. O símbolo nunca é a realidade e, em si mesmo, nada exprime. A maturação do observador.
Para haver madureza, é indispensável existir. Número 1. Total simplicidade, que surge com a humildade. Não em relação às coisas ou posses, mas na própria essência do ser. Número 2. Paixão intensa, não apenas física. Número 3. Beleza, sensibilidade, tanto ao mundo exterior, quanto àquela beleza que transcende o pensamento e o sentimento. Número 4. Amor, a totalidade do amor. Não aquilo que contém o ciúme, o apego, a dependência, ou o que se divide em carnal e divino. Referimos-nos à sua imensidão. Número 5. Uma mente que, sem qualquer motivo, penetre em suas próprias e imensuráveis profundezas, sem barreiras, livre para vagar, sem o limite do tempo e espaço. A destruição criadora. A cada momento havia destruição. Não a destruição que visa uma nova mudança. A mudança nunca é nova. Porém, a destruição total do que foi para que jamais volte a ser. Não havia violência nesta destruição. Há violência na mudança, na revolução, na submissão, na disciplina, no controle e na dominação. Aqui, porém, toda violência, sob qualquer forma ou dominação, cessará totalmente. Eis a destruição criadora. Entretanto, criação não significa paz. Paz e conflito pertencem à esfera da mudança e do tempo, ao movimento exterior e interior da existência. Mas este não pertencia nem à área do tempo, nem à do espaço. Era a destruição pura e absoluta, porque só então pode existir o novo. Experiência sobre a quietude. Era uma quietude inconcebível. Violência alguma poderia criá-la. Não tinha causa, nem exprimia um resultado. Era uma serenidade que existia bem no centro de um violento furacão. A imobilidade de todo movimento. A essência de qualquer ação. O próprio explodir da criação, que só ocorre neste silêncio. Mais uma vez, o cérebro foi incapaz de captá-la ou de registrá-la na memória, no passado, pois essa força não se encontra na esfera temporal. Não encerrava futuro, nem passado, nem presente. Se fosse do tempo, o cérebro poderia capturá-la e dar-lhe forma segundo os seus condicionamentos. Como esta quietude é a essência de todo movimento, a substância de toda ação, uma existência luminosa, sem manchas, as sombras do passado não podiam de maneira alguma nela interferir. Tamanha a sua imensidão que o tempo não poderia contê-la e nem o espaço poderia abarcá-la. Esta foi a primeira parte dos apontamentos diretos extraídos do Diário de Krishnamurti.
Em breve estaremos postando as demais partes destes preciosos apontamentos. Logo, se você não quer perder nenhuma postagem destes textos luminosos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e clicar no sino para receber as notificações dos demais vídeos. Deixaremos também o link da primeira aula gratuita dos estudos fechados do Diário de Krishnamurti na descrição do vídeo. E se, depois de assistir, quiser fazer parte do nosso grupo fechado, é só mandar um e-mail para praticasdoinfinito@gmail.com que iremos te explicar como estamos procedendo. E também, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, deixarei o Pix aqui embaixo, peduquanto@gmail.com, para que você possa nos ajudar com qualquer valor para aprimorarmos os nossos equipamentos e o nosso trabalho. Desde já, gratidão a todos e até um próximo vídeo.